Não deixe que as lutas venham apagar o brilho e a alegria que há em você. Não deixe que as muralhas que à sua frente estão te impeçam de ser mais que vencedor. O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder pra te fazer passar por este mar e de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, desespero, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o eterno vem, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. E quando você clama, coração contrito, desespero, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder pra te fazer passar por este mar e de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, desespero, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. E quando você clama, coração contrito, desespero, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o eterno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. E quando você clama, coração contrito, desespero, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Boa noite, paz seja com todos. Gostaria de iniciar a escola de sabedoria dessa noite, orando em favor das vítimas e dos familiares das vítimas fatais, do acidente que teve no início da tarde hoje, lá em
lá no Líbano, em Beirute. O Líbano, para quem não sabe, é um país de religiosidade mista, né, com a maioria muçulmana, mas um grande percentual de cristãos. Então vamos orar com os nossos irmãos libaneses, né, para que Deus ele dê uma breve recuperação, uma restauração de tudo aquilo que foi perdido, tá bem? Vamos orar para que haja um despertamento daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus lá naquele território. O Líbano é um lugar que é abençoado por Deus, às margens do mar Mediterrâneo, né? Aliás, o acidente dessa tarde foi exatamente num local portuário. E Deus ele pode fazer grandes coisas naquele lugar a partir da oração. Então vamos orar. Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a sua bênção sobre aquele povo, ó Deus, sobre aquele lugar, aquele país, aquela cidade, Pai, que foi devastada nessa tarde por esse acidente. Tantos feridos, tantos mortos, ó Pai. São situações que somente a sua mão, ó Deus, para trazer alívio, trazer refrigério. De certo que em momentos como esse, muitos se voltam contra ti, contra o Senhor, em murmuração, em blasfêmia. Mas nós oramos, ó Pai, para que esse sofrimento ele seja apaziguado por sua presença. Que os cristãos daquele país, principalmente daquela cidade, possam se levantar, ó Deus, em oração, para uma grande restauração. Nós oramos, nós pedimos, mas nós já te agradecemos por aquilo que vai fazer, pelo seu controle, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro também por alguns dos meus irmãos, pessoas queridas, né? Têm passado por momentos difíceis, tratamento, enfim, internação. Não vou citar nome, mas aqueles que necessitam sabem quem são. Então eu oro também por isso, tá bem? O tema da mensagem de hoje, né, do estudo de hoje, dessa noite, bem breve, é Deus responde. Então vamos pegar até essa situação de hoje, né, essa situação bem pontual de hoje, esse incidente, e nós vamos traçar aqui um confronto, o confronto do sofrimento com a palavra de Deus. Então Deus ele está sempre pronto a nos ouvir. Deus ele está sempre pronto a corresponder àqueles que buscam nele. E eu vou falar sobre isso. O texto que eu vou ler é bem conhecido, é bem curto também, que é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavras do próprio Deus, canalizadas, né, pelo profeta Jeremias. E Deus, ele está, eu posso dizer que Deus ele está ratificando a sua disposição para atender aqueles que buscam a Ele. Principalmente nesses momentos trágicos, momentos complicados da vida. Deus ele ratifica, ou seja, Deus ele reforça. Clama a mim, busque a minha presença, busque a minha palavra, busque o meu conforto, o meu consolo, e você vai ter uma experiência grandiosa. Deus diz, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes, que não tem conhecimento. Essa tarde eu fiquei me atentando a essa palavra, firme. Coisas grandes, por mais que nós talvez não tenhamos a experiência, mas nós imaginamos as coisas grandes de Deus. Mas por que Deus diz coisas firmes? Pensa comigo, por que o Senhor faz questão de dizer não somente coisas grandes, mas também coisas firmes? Porque Deus, Ele nos apresenta a esperança em que se pode agarrar. Nós, seres humanos, infelizmente, nós estamos sujeitos a esperanças vazias. Às vezes a pessoa ela se apoia em um favor que ela precisa e aquele favor não vem. Quantos de nós não temos o coração magoado, infelizmente,
por conta de uma frustração, de uma decepção com alguém. Esperava um pouco mais e aquilo não aconteceu. Quantos não se apegam a coisas que nunca acontecem? Quantos não criam expectativa a respeito de uma promoção, de uma porta de emprego e ela não vem? Favor de um amigo que não vem, uma palavra de alguém que não vem. Então Deus diz assim: eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Firme significa que você pode se firmar, né? Você pode se agarrar a ela, pode abraçar sem medo, que você não vai se decepcionar. E que não sabe. Por que não sabe? Porque são experiências inéditas na nossa vida. Deus, Ele quer nos dar experiências novas, coisas que nós ainda não vivemos. É por isso que Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que buscam Ele, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que buscam a sua resposta. De repente você está vivendo uma situação desfavorável na vida. Um momento que não é agradável. Um tempo de escassez, um tempo de sofrimento, uma crise. Talvez alguns dos que estão me assistindo agora ou assistirão depois, né, não estarão assistindo ao vivo, assistirão o vídeo depois, tenham passado por um momento de luta contra uma doença, uma enfermidade. Se não no seu próprio corpo, mas às vezes em alguém da sua casa, da sua família, e isso lhe causa um sofrimento também. Quantos não têm vivido momentos como esse? Então Deus diz assim: clama a mim, ore, busque uma resposta da minha parte, Deus nos diz. Gere as respostas que você precisa em oração. Gerar resposta em oração. A resposta ela já existe, mas ela chega até nós na oração. Ela passa a existir na nossa história, ela passa a existir na nossa vida na oração. Deus responde. Agora, o que eu preciso fazer para obter essa resposta? É simples. Se Deus responde, então primeiramente eu preciso orar, mas orar com perseverança. E é por isso que Deus diz: clama a mim. Clamor é uma oração perseverante. Clamar é orar com ímpeto, com força, com vigor. É canalizar a minha energia na oração. Isso é clamar. Saiba que não existe limite para aquele que ora com perseverança, aquele que clama de verdade. O próprio Senhor Jesus, Ele nos motivou a orar com perseverança. Um dia Ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Perseverança. E Ele continua dizendo: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Se você quiser ver isso na Bíblia, depois você leia Mateus 7, versículos 7 e 8. Então orar perseverantemente. Se Deus responde, eu preciso crer na solução, apesar de qualquer circunstância que esteja à minha volta, ao meu redor. Crer na solução. E eu sempre digo a mesma coisa: crer não é simplesmente acreditar. Eu acredito em muitas coisas que não fazem diferença nenhuma na minha vida, se for verdade ou não. Agora, crer é dar crédito, é depositar confiança. Então, deposite confiança na solução que vem de Deus, apesar de qualquer circunstância à sua volta. Uma das passagens mais latentes sobre isso é quando Jairo vai buscar Jesus, vai chamar Jesus para ir à sua casa por conta da sua menina, que está na iminência de morte, está para morrer. Jesus aceita ir com ele. No meio do caminho, Jesus está atendendo outras pessoas, atende a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Aquilo lhe toma um pouco de tempo. Quando ele se
desvencilha de todas aquelas situações e então está indo para a casa de Jairo. Chega alguém da sua casa e diz assim: olha, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus olha para Jairo e diz para ele: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Isso é crer na solução, independentemente das circunstâncias à sua volta. E circunstâncias são as vozes que nos atacam, que insistem em nos atacar negativamente. Creia somente. Não importa o que os seus olhos naturais estejam vendo, não importa o que os seus ouvidos estejam ouvindo. Crê somente. Por isso, o texto diz: clama a mim e responder-te-ei. Aí eu posso entender algo. Por que algumas pessoas não têm resposta de Deus? Respostas da parte de Deus? Porque não clamam, porque não buscam, porque não batem. O Senhor diz, é uma condicional: se você clamar, eu vou responder. Então não importa a situação que essa pessoa esteja, se clamar, Deus ouve. Olha a experiência de Jonas da Bíblia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Capítulo 2 de Jonas, o primeiro versículo e o versículo 10. Não importa de onde, não importa a situação, se clamar a Deus, Deus responde. Jonas estava no ventre de um peixe, o profeta Jonas estava nas entranhas de um peixe, nas profundezas do mar. E ali ele clamou a Deus, e dali ele foi ouvido por Deus. Deus não somente respondeu, como Deus o colocou em um lugar seguro, por conta do clamor. Por que não seria assim na minha vida? Por que não seria assim na sua vida? Então, se Deus responde, prepare-se para ver grandes coisas acontecerem na sua vida e ao seu redor. Ele completa dizendo: anunciar-te-ei grandes coisas, ou coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando nós guardamos os princípios de Deus, Deus ele tem prazer em revelar os seus propósitos a nós. As grandezas, a imensidão dos seus projetos para a nossa vida. Então entenda que a sua oração, ela está gerando uma nova história, um novo tempo para a sua vida. Talvez um sonho, aquele mais bem guardado, a sua oração o está gerando. A sua oração fará com que Deus o traga à realidade. Por isso, no início da atividade, eu convidei vocês para nós orarmos pelos libaneses, principalmente pelos cristãos. Eu não estava fazendo uma separação, não é apartheid, não, né? Isentando os muçulmanos e as minorias de outras religiões, nada disso. Eu pedi para que vocês, juntamente comigo, orassem pelos cristãos, para que esses pudessem gerar na oração uma restauração para aquele lugar. Isso serve para nós também, aqui no Brasil. Existem algumas situações que nós devemos até tomar cuidado para falar nas mídias, né? Hoje existe uma ditadura um pouco diferente, mas se nós orarmos, nós também vamos gerar pela nossa oração um novo tempo para o nosso país, uma varredura, uma limpeza nessa corrupção, em toda essa guerra moral suja que nós vemos no nosso país, uma guerra política que é suja. Nós podemos gerar um novo tempo em oração.
Eu fiz menção do Líbano, de Beirute, por conta, mais especificamente por conta da situação de hoje, do acontecido de hoje. Mas isso serve para todos os povos, serve para todas as nações. Intercedemos por eles, mas nós podemos orar por nós. Você tem um familiar doente, enfermo na sua casa, você pode gerar a cura para essa pessoa na sua oração, no seu clamor. Alguém desempregado na sua casa, talvez você esteja desempregado, você pode gerar a porta de emprego para a sua vida através do clamor, através da oração. A libertação de um ente querido, a restauração da família, gerada pela oração. Então ore, então clame a Deus. Você quer? Você está preparado ou preparada? Você deseja isso para a sua casa, para a sua família? Então, como um intercessor, busque a presença do Senhor e clame a Ele. De novo o texto diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer saber? Clame, grite se for preciso. Chegou a sua hora. Gere na oração situações favoráveis, pois você é um intercessor. Faça acontecer pela oração. Essa é a palavra dessa noite para a sua vida. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, te louvamos por esse pequeno espaço de tempo, mas tão proveitoso. Mais uma vez, Senhor, eu coloco diante de Ti em oração os libaneses, mais especificamente os moradores, ó Deus, de Beirute, todos os envolvidos naquele acidente, ó Deus, que estejam debaixo da sua graça e misericórdia. Eu oro, ó Pai, pelos meus conhecidos que estão enfermos, que estão em tratamento. Eu oro por cada um deles, ó Pai, que a sua mão poderosa, mãos furadas, o seu sangue carmesim, sangue limpo, precioso, possa restaurar a saúde, ó Pai, dessas pessoas no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, a sua casa, todos os seus sonhos e os seus projetos. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.